Olá, minhas canquetes e meus canquitos virtuais. Eu avisei que era rápido, era 2 minutinhos só. Depois do show do professor Simão Farias e do Leandro Cruz, estamos de volta agora para continuar com história. Por falar em história, toda terça-feira, tipo assim, 10 da noite, pense no tio Cancão, lá em Aracati, tomando café com tapioca, com a coxinha, com salgado, muito bem acompanhado. De quem? Professor Ítalo Gomes. Bem-vindo ao nosso Dia de Cão. Tudo bom, querido? Então, olá, pessoas. Vai contar aqui um pouco de história. História também é só história, Ítalo? É história e história. Então, é uma coisa só agora. Dizem que história mente muito é mentira, né? É mentira, não. A gente tem o nosso métodozinho, né, para poder dar o conteúdo. No conteúdo a gente não mente nada, agora por fora. Então, complementar o conteúdo a gente, né? Fique um pouco mais. Fique numa boa companhia, professor Ítalo Gomes. Vem aqui enriquecer a sua história, porque a sua história vai estar escrita em novembro, quando você tiver sucesso no Enem. Então, boa aula a todos. Ítalo, obrigado, viu? Ok. Cancão, de parceria de muitos anos, a gente trabalhou junto já em várias escolas. Hoje a gente se encontra às terças lá em Mossoró, vem aprendendo cada vez mais, né, com essa experiência. Ele promove isso aqui pra gente. Que maravilha, hein? Tá tudo bom por aí? Você tá acompanhando? Ó, você tem que ficar atento às outras aulas que ainda tem por vir, tá certo? Grandes professores da cidade. Alguns aqui foram meus professores também, um pessoal que é altamente competente. Eu não fui, viu? Não, foi não. Bem claro. Não foi não. Mas sou um grande colega de sala de aula, e aí você vai desenvolver então cada vez mais o seu conhecimento na parceria que o Cancão promoveu, né, toda essa festa nesse Dia de Cão para vocês. Dia de Cão significa o quê? Peia, o dia inteiro. Passar o dia todinho aqui até as 8 horas da noite, aprendendo novos conteúdos, dicas desses professores, da experiência de cada um deles. A minha dica, então, para vocês, eu vou fazer um brevezinho esqueminha aqui sobre história do Brasil. Tá? Uma paixão que eu tenho, história do Brasil, eu sou um dos professores aqui da cidade que participa da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que vai começar agora segunda-feira. Acredito que você aí, tem muitos de vocês aí que participam dessa Olimpíada também. É um grande espaço de conhecimento, um grande espaço de trabalhar a história do jeito que deveria ser na sala de aula, através dos documentos, né, da interpretação, do senso crítico, que é isso que a gente deseja para você, além da sua aprovação no vestibular, que você entre na faculdade como um cidadão, como uma pessoa consciente do seu papel social, e que você possa melhorar não só a sua condição financeira, é um dos objetivos do trabalho, mas que você se realize enquanto pessoa. Que você vá realmente fazer uma profissão, aquilo que você quer, não aquilo que a sociedade manda, o seu pai, né? Que no futuro, na verdade, ele é seu. Então, você constrói seu futuro passando aqui pelas dicas. A gente vai elaborar um breve esquema sobre a história do Brasil, uma geral, em forma de dicas. Eu vou resolver 3 questõezinhas aí, estão disponíveis, que estão já? Estão Dos meninos. É só ir no grupo Um Dia de Cão e baixar o material. Então, Um Dia de Cão, lá no grupo, tá o material. São 3 questões que eu trouxe para vocês, de um tema específico de história do Brasil. Mas antes da gente falar do tema, quando a gente traz a nossa linda história do Brasil, eu quero só que vocês entendam a divisão dessa história do Brasil, uma rápida divisão da história do Brasil, que cada uma tem uma característica particular, cada uma dessas divisões da história tem uma característica própria, que a gente chama de contexto, né? Um contexto histórico. Esse contexto ele vai te facilitar a sua resolução das questões quando você encontrá-las, né, na sua prova, tá certo? Na sua prova de Enem, na sua própria prova da escola, tá? Geralmente a gente divide a história do Brasil num período colonial, é o período da chegada dos portugueses, né? O período da construção do que a gente entende enquanto Brasil. Depois a gente passa para um período monárquico, onde nós tivemos a figura de reis. Está acompanhando a novela? Eu não vi não, mas eu gostei dos personagens novinhos, né? Dom Pedro lá, por volta dos 20 anos de idade, a princesa Leopoldina, gostei, tá? Das caracterizações. A gente não está acompanhando não, mas gostei das caracterizações. É sempre bom ver a história do Brasil presente nos meios e termos o nosso olhar crítico sobre ela. Muito melhor do que Big Brother, tá? E, se bem que o Cancão é fã de Big Brother, mas, né, a gente vem discutindo ele. Mentira, cara! Eu gosto de chamar do Batista, mas em Big Brother não. E a gente tem o nosso período republicano, que é o período dos presidentes, o período que a gente vive até os dias atuais, tá certo? Quando a gente pega essas 3 divisões, a gente tem um contexto para cada uma delas, tá ok? Quando a gente fala de período colonial, um dos temas que mais são tratados no Enem, esses temas que eu vou trazer aqui para vocês, a gente fala da sociedade açucareira, nós temos, além da sociedade açucareira,
nós temos a questão da escravidão, que está, obviamente, inserido nessa sociedade açucareira, tá? E a gente pode falar ainda desse período colonial, usando toda a questão, né, da produção econômica colonial, a mineração. Então, nesse período colonial, a gente tem um viés assim, focado na raiz do Brasil, na ideia dessa sociedade açucareira. Dentro dessa raiz, a figura do escravo, no seu trabalho, de como ele ajudou a iniciar não só a questão trabalhista, mas também a questão étnica do Brasil, a questão cultural. E, no período da mineração, essa mudança na riqueza, na mineração do país, que vai gerar não só as rebeliões, como as conjurações mineira e baiana, e depois também a vinda da família real, que é um capítulo à parte dentro do período colonial também. Então, observar na sociedade açucareira, dica para vocês, é observar e entender o poder do grande latifundiário, né, aquela concentração de renda dos grandes latifundiários, os senhores de engenho, o açúcar como esse produto raro que vai servir como a questão econômica, como fixação do homem à terra, e que a propriedade engenho, né, não é só o nome da máquina, mas a propriedade engenho em si, essa propriedade ela representa culturalmente a estrutura da raiz do Brasil. A Casa Grande como poder central político, a senzala, aquela parte do trabalho dos escravos, e quando a gente entende a plantação, né, a própria parte da cana-de-açúcar, a economia principal, o ouro branco, que você pensar bem, ainda é muito importante na história do Brasil. Nós ainda somos um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, e nós temos o etanol, o combustível tirado da cana-de-açúcar. Então, isso vem desde da nossa raiz colonial. Essa sociedade ela é extremamente desigual, concentradora de renda e de poderes, né? No Senhor de Engenho, essa grande figura política lá do início da colonização brasileira, tá certo? E nessa divisão ainda, então, vamos já falar um pouco mais sobre a escravidão. Avançando na história, a gente vai lembrar da mineração pelo fator econômico geográfico do Brasil. O açúcar deu força ao Nordeste, mas a mineração levou todo o nosso desenvolvimento econômico para o Sudeste. Na mineração, depois na produção do café e na produção industrial. O triângulo mais rico do Brasil está lá, São Paulo, Rio e Minas. Isso tem essa tradição histórica a partir da mineração, que só quase 100 anos depois da chegada dos portugueses no Brasil é que ele foi encontrado. E aí eu tenho a figura do Bandeirantes, que gira em torno da mineração, a expansão territorial, fortalecimento do Sudeste economicamente, a presença do Marquês de Pombal para tentar administrar melhor a nação. Então tudo gira em torno dessa questão econômica, do desenvolvimento da mineração no Sudeste do país. Tá? Então, como período colonial, um rápido resumo, uma lembrança do que é importante estudar, perpassa por essas três características. Claro, e também citarei logo, que nesse período colonial aqui, na chegada dos portugueses, nós temos uma figura, a figura do índio, certo? Nós vamos citar ele também. Na verdade, é uma questão que eu quero falar sobre os encontros culturais do Brasil. Na figura indígena, muitas questões na prova do Enem já caíram sobre o estranhamento dos dois mundos, a chegada dos europeus se encontrando no nosso nativo, como foi a relação entre eles, como eles começaram a se entender, a questão da língua, que era uma barreira, a presença dos jesuítas, tá certo? E o que foi que ficou desses indígenas para a história de hoje? As manchetes dos jornais falam muito das demarcações de terra, das disputas que os índios ainda vivem hoje, né, no Brasil de hoje, mais de 500 anos depois de história, pelo seu lugar no território nacional. Pulando então para a monarquia, um momento pós-independência do Brasil, aqui eu posso chamar de um parênteses desse período, que é a vinda da família real, chamado período joanino, inédito na história, tá? Onde nós temos, pela primeira vez, uma monarquia, uma metrópole vindo morar na colônia. Isso transformou a história do país, né? O reforço da capital no Rio de Janeiro, todos os elementos imperiais europeus, tá? Isso foi realmente um período que não caiu muito comparado com outros aqui, mas muito importante para a compreensão do que é o Brasil nos dias de hoje, o período joanino. Nessa transição e fortalecimento do período joanino, nós temos o que é clássico, você sabe, eu tenho certeza que você sabe, que é a abertura dos portos. O Brasil, economicamente, se lança ao mercado,
fortalece a colônia, fortalece outros grupos políticos aqui no Brasil, e quando Portugal quer novamente transformar o Brasil numa colônia, nós temos o rompimento definitivo na figura do Dom Pedro I, tá? Desculpe. Dom Peter I, Dom Pedro I. Gostou cantar em inglês, tá bom? Gostei do Dom Peter I. Agora, olha só, temos aqui outros firsts aqui também, que é o Marcelo Teixeira, que foi aluno seu lá no 21 do Cabo, é isso? Grande Marcelo, você foi professor de matemática? E ele está na UES, e vamos ter surpresa com ele por aqui hoje, se fizer tudo certo. Temos também aqui o Cleiber Torres, grande professor Ítalo Gomes. Temos também recado do Gabriel Oliveira, dizer que está muito boa a aula, está espetacular. E um mestre da história também, Tiziano Lavô. Ele perguntou, será que você lembra de mim, Ítalo? Grande Tiziano, trabalhamos juntos no Evolutivo, Tiziano. Abraço, cara. Muito prazer, viu, de ter sua audiência. Muito obrigado. Desculpe aí qualquer coisa, tá? Não estou ao nível do seu talento, não, mas muito obrigado pela sua audição. Pela sua audiência. A audiência é ótima, né? Tá nem ouvindo. Não, mas tá ouvindo, tá ouvindo também, né? Quando a gente entra no período monárquico, nós temos os dois impérios, tá certo? O primeiro império, o primeiro governo, ou primeira monarquia do Dom Pedro I. Aí tem um parênteses ali, o período regencial. Dom Pedro I ele vai embora, deixando o cargo ao seu filho. Criança ainda não pode assumir, né? Bebê. E vem o segundo reinado, tá? Então, quando a gente pensa na monarquia, a gente tem que falar do Dom Pedro I. E no governo do Dom Pedro I, e eu vou destacar logo o governo do Dom Pedro II, o período regencial, apesar de já ter caído uma ou duas questões, não é um foco muito marcante do Enem. No governo do Dom Pedro I, nesse período monárquico, aqui a gente tem que entender os conflitos que levaram à sua saída tão breve do poder, 9 anos só de governo. Tá? Então aqui eu tenho que compreender os fatores, podemos colocar assim, os fatores da sua abdicação, da sua saída. Foi um governo muito conturbado, o início da história do Brasil sem dinheiro, o início de um Brasil que ainda não se reconhecia enquanto nação, né, não há uma unidade territorial concretizada. A nossa primeira Constituição, 1824, que dá o poder moderador, mantendo o país com a característica absolutista. Um governo considerado elitista, porque não trouxe nenhuma mudança social em relação aos escravos, à abolição, em relação à produção econômica do próprio país para todo o país, ficou muito focado ali no Sudeste. Então o governo de Dom Pedro I ele viveu uma impopularidade muito rápida desse pretenso herói da independência, né, a um cara rejeitado que teve que sair do Brasil para resolver problemas em Portugal. Então, quando você for estudar essa parte monárquica, foque principalmente na Constituição de 1824, certo? A Constituição é algo que o Enem adora discutir, para a gente entender essa nossa evolução política do país, né? Nós tivemos várias constituições, diferente de outras nações que têm uma ou duas. Isso significa que o nosso Brasil é um país instável politicamente, né? Oficialmente 7 constituições. E além da Constituição, estude também a ideia da Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador foi uma tentativa de separação da região nordeste do Brasil, exatamente em cima do autoritarismo do Dom Pedro e da falta de incentivos políticos e econômicos aqui à nossa região. Então são 2 temas para você revisar, assim, basicamente, sobre o Dom Pedro I, que abdica rapidamente, né? E aí vem, então, o governo do Dom Pedro II. No governo do Dom Pedro II, o governo mais longo da história do Brasil, o cara que durou mais tempo no poder, como líder brasileiro, como presidente foi Getúlio Vargas, né? Mas como líder do Brasil, Dom Pedro II. E quando você for estudar Dom Pedro II, é interessante observar a economia cafeeira, porque eu vou fazer uma ligação com a produção econômica açucareira, como o café fortaleceu a economia do Sudeste, a história do Sudeste industrial também, presença do negro nessa condição, né, do ex-escravo já. E podemos destacar também no Dom Pedro II o processo da abolição, de novo a figura do africano, vamos já conversar sobre ele ali, tá? E em alguns aspectos a produção cultural. Os nossos principais símbolos nacionais, em termos de quadros, né, como é que a gente chama? De imagem da história do Brasil. Me faltou o nome aqui, mas a nossa imagem, a nossa iconografia brasileira, ela foi muito formada no governo de Dom Pedro II. Aproveitando a escola de artes que foi feita ainda no período joanino,
ele criou aqueles quadros que a gente conhece da independência, né, o quadro da primeira missa no Brasil, da chegada do Cabral. O Dom Pedro se preocupou, Dom Pedro II, em narrar a história do Brasil, tá certo? Tentando criar essa identidade nacional. E daqui do Dom Pedro II, pulamos para o período republicano. Aqui, nesse período republicano, você compreende a influência do iluminismo, nos ideais de liberdade que já vinham desde a colônia, a ideia de república, né, a ideia do que é do povo, do público, tá? E das eleições. Então, partindo daqui, o período inicial da política do café com leite, já no início da República, política do café com leite, ou seja, tradicionalmente chamado de política do café com leite. Tá? Em sala de aula a gente explica que a política dos governadores era muito maior, né? Os outros estados participavam desse processo. Na verdade, Minas Gerais, que aqui é chamada de leite, era o segundo maior produtor de café. A força econômica de Minas Gerais era o café, seria a política do café. Mas a gente não está aqui ainda para detalhar. Estamos para passar a história, né? uma leitura de cada período para você ter uma base, uma contextualização quando você for estudar. E a política do café com leite ela é importante porque ela representa a manutenção do poder na mão dos grandes latifundiários, a representação do poder na mão de uma determinada elite. Você vê que em toda a trajetória da história do Brasil não há espaço para o povo no poder. Isso não quer dizer que a gente não se rebelou. Temos várias rebeliões populares, tá certo? Nesse período. No período da história do Brasil inteira, desde a Conjuração Baiana, passando bem pela Revolta de Beckman, a Revolta dos Mascates. Quando a gente chega na monarquia, a Confederação do Equador, e aqui, Canudos contestado, o povo participa da história, por favor, não pense somente na grande história. Eu estou fazendo uma narrativa até tradicional aqui, porque eu estou dividindo o conteúdo para você se preparar melhor, né, nas dicas do dia de campo, ok? Política do café com leite, então, poder na mão dos grandes latifundiários, a questão do voto de cabresto, rompido pela Era Vargas. Tá? Outro dia, a gente vai vir aqui só para destrinchar a República para vocês, e a Era Vargas é um desses momentos áureos da República, de uma quebra constitucional, da implementação de uma ditadura pessoal, né? Vargas uma grande figura da história do Brasil. Depois nós temos um período chamado de redemocratização. Essa redemocratização é muito interessante porque foram 5 presidentes, Dutra, Vargas, JK, Jânio e Jango, mas nenhuma estabilidade política. Vargas cometeu suicídio, JK quase não assume, precisou de um contragolpe para chegar ao poder. Jânio renunciou com pouco tempo. Jango sofreu, né, o golpe militar. Tá? E aqui me permita chamar de golpe militar, depois a gente debate isso. Então, vem o período da ditadura militar, tradicionalmente chamado nos livros de ditadura militar, ditadura civil-militar, porque abrange todo o período da história, de 64 até 85. Tá? Não vamos entrar em discussões aqui se o primeiro período que não foi ditatorial, foi uma revolução, depois não foi. Estou usando a tradição do livro para você entender que aqui eu tenho um rompimento dos direitos civis. Isso é inquestionável. Tá? E aqui, geralmente, o vestibular ele para por aqui. A gente teve duas questões sobre o Fernando Collor de Mello, mas geralmente o Enem ele não vai muito além daqui, não. Né? Pelo menos não apareceu nada muito presente na chamada pós-ditadura militar, chamada Nova República. Já caíram algumas questões sobre o Fernando Collor, falando principalmente do que é o impeachment. Né? A primeira vez que aconteceu na história do Brasil esse fenômeno, mas a gente geralmente não vai muito além disso aqui, não. Certo? Então, aqui basicamente é um contexto dos rompimentos republicanos, né, dos conflitos monárquicos e da estrutura da raiz do Brasil. Geralmente é isso que tem aparecido no Enem. E aí quando a gente fala de raiz do Brasil, a gente fala da construção identitária do país, da nossa identidade, certo? E por isso que a gente passa por 3 figuras históricas importantes. Exatamente o indígena, ok? O próprio africano e a figura do português colonizador. E é por isso que eu escolhi 3 questões, que aí me permitam acessar aqui. Enquanto você acessa aí, você lembra do aluno do
Luciano Praxedes. Grande Praxedes. Ele botou assim, ó, Tudo professor, me desculpe, eu lembro que eu lhe dei muito trabalho, é verdade? É verdade, é verdade. Temos aqui a Maria Tereza dizendo o seguinte, excelente aula de história, e ela quer saber o que pode pegar mais na UES, tirando um pouco do foco do Enem. O que seria, Ítalo? A UES, primeira fase, assim, a UES ela é muito interessante porque acaba geralmente aparecendo as mesmas coisas, né? Então, você pode estudar a Vargas, eu estou aqui falando de história do Brasil, mas a Revolução Francesa aparece, a Idade Média aparece bastante. Grécia também é muito presente, Grécia e Roma, história clássica. E iria mais para a UES ainda, numa segunda fase, né? Segunda fase cai Dom Pedro I, impressionante como ele geralmente aparece, mas eu ficaria para lhe dar uma dica mais correta, tá? Era Vargas, Idade Média, Guerra Fria, aparece bastante Guerra Fria, e período início da República, do café com leite, Roma e Grécia, tá? Basicamente eu começaria por aí, começaria por esses assuntos, é o que a UES acaba cobrando muito, questões muito mais decorebas, né, no sentido tradicional das questões, tá certo? Que eu acredito que você vai se dar muito bem. Vocês, alunos, independente de serem meus ou dos outros professores, a gente consegue passar muito bem o conteúdo para vocês. O que a gente precisa de vocês é que vocês treinem esses conteúdos. Porque o Enem, ele cobra algo que a gente não pode dar a você, o seu raciocínio crítico. A gente abre o espaço da curiosidade para você, e quando a gente dá o conteúdo, a gente dá a base do conteúdo, mas é através do seu treino que você aprende a criticar, a interpretar as questões. E o grande problema, exatamente, para muitos dos alunos, é a questão da interpretação. Que é independente do português, que é independente da linguagem em si, é de todas as disciplinas. Todas as disciplinas elas têm um caráter interpretativo. Essa noção de mundo é que o Enem acaba cobrando, tá certo? Então treinem as questões, peguem as questões, as dicas dos professores e vão buscar questões na internet, vão buscar questões no seu material, leia o seu livro, né? Você que tem um livro ali, vá na leitura dele. Essa prática que vai enriquecer o seu conhecimento, vai fazer você passar no Enem tranquilamente. Por isso que a UES, às vezes, é muito fácil para muito mais pessoas, porque as questões são mais decorebas, você não precisa de um raciocínio além do que está escrito ali, nem sempre. Isso facilita para muitas pessoas, mas a gama de cursos do Enem não abrange a todo mundo, né? Então você precisa, para chegar no Enem, treinar. Treine, pegue essas dicas e vá além, que eu tenho certeza que o seu sucesso está garantido. Victor Dias também mandou um abraço, está aqui acompanhando Um Dia de Cão ao vivo. Vitor. Bem, meus amigos, tio Ítalo está aí conosco, e eu vou dizendo a você que você vai pedindo adesão ao grupo Um Dia de Cão, porque hoje à tarde, lá pela tardezinha, vai rolar a promoção para você ganhar apostila, ganhar pendrive, ganhar livro. Você não pode perder. Apostilas, pendrives, livros. Celular também? Não, você quer ver. Vai dar certo, meu. Pessoal, vamos resolver 3 questões rapidinhas. Então, eu quis trazer para a gente essa raiz, vamos dizer, cultural do Brasil, tá certo? Sempre tem um pezinho na sociologia, que eu adoro, na antropologia. Sou um cara muito da cultura, assim, perdão aí aos econômicos e políticos. Eu gosto muito dessa produção humana. E aí nós vamos para o índio, nós vamos falar do escravo, nós vamos ao português. Primeira questão diz, em geral, os nossos tupinambás ficam bem administrados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar seu arabutano. Isso é, o pau-brasil. Houve uma vez... Sai do meio. Ai, está selecionando aqui, por isso está dando errado, com licença. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez uma pergunta. Por que vinde vós outros, mas, feroz, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? O viajante francês Jean Delery reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido. Então, eu tenho aqui uma conversa entre o português, entre o colonizador, aliás, no caso aqui o francês, né, mas um colono, o europeu, melhor falando, e do indígena, estranhando, e essa estranheza o Enem adora, estranhando o comportamento do índio e o comportamento, né, do europeu, o contato, o choque entre esses dois mundos, tá? O Enem adora observar isso, o choque entre os dois mundos. E dentro dessa conversa, há um fator econômico. Para que você precisa de tanta madeira? O índio, ele tem a madeira em abundância, ele não precisa daquilo tudo que os europeus, no caso aqui os franceses, na invasão francesa, 1557, que você não precisa decorar a data, mas seria ótimo se você treinasse, porque ela vai diferenciar qual período, qual contexto está se tratando a questão.
1557, período colonial, né? E nessa relação econômica, então, há essa pergunta, por que tanta madeira? E aí, no comando da questão, observe sempre o comando, ele reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, demonstrando uma diferença entre as sociedades. Olha o que é que ele quer, né? Esse choque cultural. Letra A, o destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. Letra B, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais. Letra C, do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil. Letra D, da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas. Letra E, da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. Então, o diálogo entre os dois. Letra A, do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. Para os índios, a madeira está em abundância, não precisa de tanto, é essencial. A sua vida é uma essência, mas não uma mercadológica. Né? Não precisa tirar tanto aos europeus, ao francês. Ele vai ser vendido para fazer tinta, vai ser vendido, essa mercadoria vai ser vendida para a produção de móveis. Então há um destino diferente às duas mercadorias. Resposta correta, então, Cacau, qual é? Letra A, de amor. Muito bem, Cacau. Na letra B, preocupação com a presença dos recursos ambientais. Se houvesse preocupação com o recurso ambiental, eles estariam debatendo o não desmatamento. Na letra C, interesse em ambas de uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil. De ambos não, né? O índio não fala de lucro, o índio não vive o mundo do trabalho. Letra D, da curiosidade, uma reverência da abertura cultural, como se o debate entre os dois, a conversa entre os dois fosse por uma questão de aceitação do outro. O cerne da questão é economia. Na letra E, preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. No Brasil, inverno, neve, né? Talvez a gente tenha neve, friozinho, a gente precisa da madeira no Brasil inteiro. Não, né, pessoal? Você sabe muito bem disso. Parabéns, você acertou letra A. Primeira questão, então, fala do encontro com o índio e os franceses. Vamos para a questão 2. Questão 2 agora vai falar da relação África-Brasil. Eu costumo brincar, você que é meu aluno sabe, no Enem você vai encontrar um negão. Toda a prova do Enem pode esperar que vai ter um negão lá juntamente com você. Por quê? Porque, além do estudo de África ser obrigatório, né, nós precisamos entender as nossas raízes. A raiz indígena, nós aqui do Ceará, você que está em todo o Brasil acompanhando, no Ceará a gente adora dormir de rede, né, não tem nada melhor, Cacão, dormir de rede, Cacão. Ainda hoje durmo. Ainda hoje. Amanhã fizemos comigo, às vezes a esposa cancua, né? Fica um pouco zangada, mas quer pular, eu durmo de rede. Rede é uma característica indígena que nos foi, né, dado como herança, e também a própria presença do europeu nas nossas características culturais, na língua. Vamos falar então do africano, tá? Na questão 2 diz, torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil muito antes dos europeus foram os próprios africanos trazidos como escravos. E essa descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Observando sempre também, pessoal, quando você encontrar textos, as fontes, tá? Textos, imagens. Aí tem um livro, África Coberta e Descoberta. A fonte pode lhe dar uma resposta, uma dica para a resposta, mas também serve para você entender de onde saem essas produções, né? Dar o crédito a quem produz, tá ok? Nada de Ctrl-C, Ctrl-V, hein? Preste atenção. Quando você for fazer sua faculdade, na época da monografia, a galera, né, quer copiar, colar, é errado. Né? Você tem que dar a fonte, dar o devido crédito às aulas, e aí eu dou meu crédito ao Cancão nesse maravilhoso dia do Dia de Cão. Tá acompanhando? Tá prestando atenção? Bora lá para os itens. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira, superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias, reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos, manutenção das características culturais específicas de cada etnia, resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. É uma questão que fala de produção cultural africana, a raiz africana no Brasil. Isso vai levar também a várias questões na prova, falando de preconceito, falando de produção cultural mesmo, da música, da dança, da língua, tá certo?
E principalmente entender também a ideia de que não há no Brasil, isso nós estamos debatendo muito nas aulas, essa questão do Brasil que adora as etnias, né? Um Brasil que vive sem preconceito racial, um Brasil que é pacífico e que não tem resistência, que é muito amigável, tá certo? Cuidado com isso. Então, na leitura dos itens nós vamos, com base no texto, a favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível. Eu vou começar da letra E para cima, você já adivinha por quê, né? Eu sei que você já acertou. Resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. Não, nós temos a rede, acabamos de citar aqui, os elementos culturais indígenas permanecem na nossa história. Na letra D, manutenção das características culturais específicas de cada etnia. Ou seja, essa relação com os africanos fez com que não houvesse uma miscigenação. Cada um mantém a sua característica independente. Nós somos um país formado por essa miscigenação cultural, com seus aspectos positivos e negativos. Letra C, de baixo para cima. Reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. A escravidão praticada na África ou a disputa entre tribos, ela se reproduziu no Brasil. Aqui eles se uniram em resistência à escravidão. Letra B, superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. Nós tivemos um domínio europeu e um abandono das culturas africanas. E o samba e o acarajé, na hora do almoço, você está assistindo comendo, tá? Cuidado para não derramar aí em cima, né, do seu laptop, tá? Almoça, mas acompanha a gente aqui no Dia de Cão. E na letra A, que é a resposta correta, formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Elementos da cultura africana são contemplados na história do Brasil, unificados com a cultura europeia e indígena e tornam o que nos faz mais brasileiros, né? A quantidade de riqueza que esse Brasil possui e tem um pezinho na África também. Então vamos partir para a última questão. Antes disso, temos alô aqui do Rafael Caetano, mandando para você um grande abraço, mestre Ítalo. Um abraço, Rafael. Você conhece Débora Rios, professor Ítalo Gomes? Eu acho que eu conheço. Pois é, que o Arthur mandou um recado, lógico, né? A Débora Rios digitou que ele mandou lá. Esse é o pai que eu conheço, o grande Arthur. Beijo, meu filho. Não vai chorar não. Valeu, esposa. Tá quase. Beijo, Débora. Beijo, Arthur. Beijo, minha querida filhinha que está dentro da barriga da mamãe Giovana. A gente, tá? Já a gente se encontra. Eu vou terminar aqui e a gente vai almoçar junto. Tá? Tô até correndo por isso, viu? Desculpa você aí. Eu podia esperar um pouco mais de tempo, mas eu preciso correr. Tem um monte de torneira para trocar ainda hoje. Acredita? Tô de mudança, é isso mesmo. Assuma o comando, o tempo é seu. Fica à vontade. Vamos nós. Última questão, tá, pessoal? Espero contribuir no seu dia. Já me despedindo brevemente. Vamos resolver a última questão. Dá um tchau para você. Continue assistindo o Dia de Cão. Tem muita gente boa que ainda vem por aí, tá certo? Em outras disciplinas ainda tem mais história também. Vai ter sociologia, vai ter redação, professora Magali. Nós temos uma equipe gigantesca para ajudar você nesse dia, proporcionado pelo professor Cancão, nesse Dia de Cão. Última questão, terceira. Vamos falar. A gente já falou do índio, tá? Quando você pega a questão de índio na prova, diferenças culturais. Quando você pega a questão africana, miscigenação cultural, né? Racismo, dependendo também do tipo de questão. Na terceira tem, em teoria, as pessoas livres da colônia foram enquadradas em uma hierarquia característica do antigo regime. A transferência desse modelo de sociedade de privilégios, vigente em Portugal, teve pouco efeito prático no Brasil. Os títulos de nobreza eram ambicionados. Os fidalgos eram raros e muita gente comum tinha pretensões à nobreza. Lembrei de uma coisa importante dizer para você. Estude e se empenhe em resolver as questões grifando e buscando as palavras da qual você não entende. Tá? Muita gente perde questão de história, nossa experiência de sala de aula diz isso. Muita gente perde questão de história porque não sabe português. E não porque não sabe o conteúdo de história. Ou não sabe português, ou não sabe os termos da história. Monarquia, república, império, pacto colonial, mercantilismo, tá? Sempre que você pegar uma questão e você não entender uma palavra, aqui, por exemplo, a gente pode pensar em hierarquia, a gente pode pensar em texto, nessa percepção, você, por favor, observe essas palavras e resolva buscar o significado delas, tá certo? Assim você vai enriquecer o seu vocabulário, que vai ser usado onde? Na sua redação,
né? O grande objetivo de todo mundo tirar uma boa nota em redação para atingir os seus objetivos de passar, para você passar no curso que você quer e não o curso escolher você, né? Você tirando a nota alta, você escolhe o curso e não o curso lhe escolhe, tá? Então, lendo o enunciado da questão e o comando da questão, ao reelaborarem a lógica social vigente na metrópole, vigente em voga, que está valendo, né? Os sujeitos do mundo colonial constituíram uma distinção, uma diferença que ordenava a vida cotidiana a partir da letra A. Concessão de títulos nobiliárquicos por parte da Igreja Católica, afirmação de diferenças profundas na posse de terra e de escravos, aliás, afirmação de diferenças fundadas na posse de terras e de escravos, imagem do rei e de sua corte como modelo a ser seguido, miscigenação associada a profissões de elevada qualificação, definição do trabalho como princípio ético da vida em sociedade. Nessa questão eu procurei trazer para você a figura do europeu, a figura do colono. Né? Esse colono que vem para cá, e mesmo o brasileiro que já se faz nascido aqui, o interesse era ficar no topo da pirâmide. Né? O interesse do colono era não trabalhar, o interesse do colono era deixar o trabalho manual para os escravos, porque a sua fidalguia, né, essa sua origem portuguesa, ela não poderia se sujar através do trabalho. Então, essa figura do senhor de engenho e depois, aqui no Brasil, da elite política nacional, ela não é afeita a esse trabalho comum, assim podemos dizer, e a posição social tem que ser o topo da pirâmide. Dito isso, então, a gente vai entender que a reprodução, ele diz no texto, as pessoas livres da colônia transferiram esse modelo para a sociedade brasileira com pouco efeito. Pouco efeito, ele diz. Ou seja, não se queria viver aqui no Brasil como nobres em Portugal, até porque não havia presença do monarca aqui. Tá? Então isso nos tira o item A, concessão de títulos nobiliárquicos, não. A galera queria mesmo estar no topo da pirâmide, botando alguém para trabalhar para ele, e ele viver comandando a vida das pessoas. Isso nos leva à resposta correta, você já sabe, eu tenho certeza que você já acertou. Letra B, afirmação das diferenças fundadas na posse de terra e de escravo. Quanto mais terra e mais escravo, mais privilegiado eu seria. Na letra C, imagem do rei e sua corte como modelo a ser seguido. Não, eu quero ter escravo. O meu status está... Por isso que muitos escravos, quando deixavam de ser escravos, compravam escravos. Né? Olha, professor, que chocante. Era a condição social da época, ter um escravo era necessário. Na letra D, miscigenação associada a profissões de elevada qualificação. A miscigenação de um miscigenado tinha uma boa profissão? Sabemos que não, né? Essa inserção social do Brasil ela vai acontecer muito tempo depois. Definição do trabalho como princípio ético. A fidalguia brasileira não gosta de trabalhar, gostava de explorar o trabalho escravo. Tá ok? Mestre Cancão. Finalizando ali, teve um aluno do Bento Júnior agora há pouco. Grande Bento, nossa, que massa. Meu querido, eu sei o esforço que cada um de nós estamos fazendo para estarmos aqui juntos. Então o tio Ítalo vai correndo lá para casa, tá com fome, tá fominha? Estamos com fome. Estamos com fominha. Vai correr para os braços da sua esposa, do seu filho. Agradecer a você mais uma vez, Boecão. A gente vai se encontrar de novo terça-feira. Quem quiser ver, vai no Instagram, 10 da noite, vai estar em Aracati. Posta lá uma foto nossa lá na Aracati, comendo um cafezinho por Aracati. Tomando um cafezinho. Tomando café, comendo coxinha, né? Comendo coxinha, Tá exatamente. certo. Isso que eu quis dizer. Pessoal, Quero agradecer a todos, tá, pela audiência, tá? Você que está aí do outro lado, espero ter ajudado você de alguma forma. A gente vai voltar outras vezes. Mantenha esse empenho, você está gastando o seu sábado na frente do computador fazendo algo útil, isso é importante. Você não está aí vendo Xvideo, não está aí assistindo Netflix, você está fazendo algo que é válido nessa vida mãe aqui. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua iniciativa. A gente quer alcançar mesmo ao máximo de pessoas possíveis. O talento do Cancão chama não só grandes professores, mas a você, estudante, tá? Parabéns pelo seu comportamento, estude esse dia, aproveite esse dia de cão e você vai encontrar ainda muito mais gente legal durante o dia. Vou falar em talento, muito obrigado. Estou aqui com o Ítalo Gomes, né? Muito obrigado. Olha só, meus queridos. Então, o que é que acontece? O Ítalo vai se retirar, ele está aqui correndo já, e dizer a vocês que ele vai estar conosco no nosso canal, fazendo lá uma aula só para quem é inscrito de um Cancão, tá certo? Vai ser matemática e convidados, vamos trabalhar matemática e história. Estamos já com essa aula quase pronta e vai estar em breve no nosso canal. Eu volto daqui a pouquinho, é hora do almoço, me dá um tempo de 15 minutinhos, já tem muito mais para vocês. Daqui a pouquinho está voltando.